Pois é, meu amigo. Hoje esse editorial vai ser um dos mais quentes do dia, pode ter certeza. É cada matéria que você vai ficar pirado. Não, eu vou só te mostrando. Trump declara que os Estados Unidos estão em guerra contra cartéis de drogas. Ué, Sandro, mas isso aí a gente já sabe, que novidade nisso. Meu amigo, muda muita, mas muita coisa. A declaração do Trump dá a ele um certo poder para fazer algumas coisas que, você sabe mais ou menos, né? O que o Trump quer fazer com os traficantes, né? Com os cartéis e com os grupos de crime organizado. E eu acho que não é só o Maduro que ele quer pegar, não. Vamos lá. Pedido de prisão. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, fez a solicitação de pedido de prisão do Eduardo Bolsonaro e mandou para a PGR. Nós vamos falar sobre isso também. Agora, ainda falando do Donald Trump, dá uma olhada nessa aqui. Você lembra do caso Odebrecht, que tinha corruptos, que tinha alguns políticos envolvidos nesse caso da Odebrecht? Tem até um que é presidente de um país, né, da Odebrecht, que mandou buscar, inclusive, uma primeira-dama corrupta. Pois é. Agora, quem retomou a Lava Jato Internacional e mirou o caso Odebrecht, adivinha? O Donald Trump. Eu acho que ele está querendo pegar alguém. Vamos falar desse caso aqui também. Pois é. O ministro Alexandre de Moraes acabou de determinar que o Bolsonaro pode dar entrevista a um podcast. Eu sei que você quer saber qual é o podcast e você acha que vai lotar ao vivo para assistir o Bolsonaro, né? Vamos falar sobre isso, tá? Outra matéria também. Cara, a gente acabou de citar a Odebrecht. A Odebrecht vincula a mensalão. O Donald Trump resolve abrir de novo a Lava Jato. E que pega a Odebrecht, que pega o mensalão. E o advogado do mensalão, que é fundador, inclusive, do grupo Prerrogativas, aquele que defende a esquerda, foi encontrado morto. Coincidência, né? Mas vamos falar sobre tudo isso. Esse editorial tá o bicho pegando. Então você vai compartilhar esse editorial para o maior número de pessoas possível. Manda o editorial para um monte de gente aí, que esse aqui tá top das galáxias para vocês. Só não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, isso ajuda bastante. Então, inscreva-se no canal, curta e compartilhe também. Fechado? Combinado? Prontos para mais um editorial que o bicho tá pegando nessa quinta-feira abençoada? Então, vamos lá. É o seguinte, Trump declara que os Estados Unidos estão em guerra contra os cartéis de droga. Beleza. Mas o que isso muda, né? Eu vou te explicar. Essa matéria é do Metrópolis. Donald Trump declarou que os Estados Unidos estão oficialmente em guerra contra os cartéis de drogas. A informação consta em um comunicado, agora é oficial, um comunicado enviado pelo governo norte-americano ao Congresso do país, conforme revelou o jornal The New York Times desta quinta-feira. Ou seja, o governo Trump fez um comunicado argumentando que está em guerra, né? Guerra literal. Ou seja, Estados Unidos está em guerra. Contra outro país? Não, contra os cartéis de droga. Ah, mas isso é um comunicado simbólico, algo que, sabe, é simbólico, né? Ah, guerra no sentido figurado. Não, é literal, né? Pode ter, inclusive, determinações via decreto Donald Trump, né? Pressionando aí ainda mais questões de imigração, entre outros pontos também. Com a medida, a administração Trump informou que traficantes, presta atenção, serão considerados, abre aspas, combatentes ilegais pelas forças dos Estados Unidos. A revelação surge em meio ao cerco norte-americano nas águas do Caribe e o aumento da presença militar dos Estados Unidos em países aliados, como a Argentina e o Panamá. O que acontece? O Milei acabou de autorizar, né, exercícios militares dentro da Argentina. Quando o Donald Trump manda um ofício para o Congresso norte-americano afirmando que a partir de então está em guerra, ou seja, a guerra está declarada, vai começar a guerra, a partir desse momento o Donald Trump tem o direito de matar os inimigos. E a ONU, nesse caso, reconhece que isso é
uma ação de guerra, ou seja, ele não pode cometer crimes de guerra, mas os traficantes, os militantes aí, né, dos cartéis de droga são considerados agora, né, combatentes ilegais e, para tanto, podem ser abatidos. Isso mostra que o Donald Trump ele está fechando o cerco total em cima dos cartéis. E aí é interessante a gente parar para pensar que aqui no Brasil o projeto que transforma esses cartéis de drogas, Primeiro Comando, Comando Vermelho, em grupos terroristas aqui no Brasil já está bem avançado. Acabou de ir agora para uma comissão que pode ser aprovada na Câmara dos Deputados. E isso ganha força. Então, se a guerra do Donald Trump são contra os cartéis, uma vez declarado contra Maduro, pode declarar aqui contra o Brasil também. E aí o bicho pega, né, meu amigo? Vocês acham que é brincadeira, que o Donald Trump chegou e que não ia bagunçar o coreto, bagunçou, foi o pagode inteiro, tá? Negócio não tá brincadeira pra turma, não. Vamos lá, pessoal. Vamos falar dessa outra matéria aqui, ó. Passou rápido aqui. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, mandou para a PGR a determinação de prisão do Eduardo Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, enviou para a Procuradoria-Geral da República o pedido do líder do PT na Câmara, o Lindbergh Farias, né, que é do PT, né, líder do PT na Câmara, e a deputada Thalíria Petroni, não é Peroni, tá? É Petroni, o pessoal do Metrópolis escreveu errado, que é do PSOL do Rio de Janeiro, que pede a prisão preventiva e o bloqueio dos pagamentos de subsídios, cota e verba parlamentar em face do Eduardo Bolsonaro. A PGR tem 5 dias para se manifestar. Então, eles fizeram um pedido falando que o Eduardo Bolsonaro, né, pratica traição, né, traição à pátria, e por causa disso pediram a prisão do Eduardo Bolsonaro, né, e inclusive também pediram aí que seja feita a determinação de cautelar de apreensão do patrimônio do Eduardo Bolsonaro, que o salário dele pare de ser pago, né? Então foi o pedido feito pelo PT, né, e pelo PSOL. E o ministro Alexandre de Moraes mandou para a PGR que vai se manifestar, e provavelmente a manifestação poderá ser no sentido de dar positivo a isso, né? Falar que vai mandar prender o Eduardo Bolsonaro e mandar, né, bloquear os pagamentos do Eduardo Bolsonaro. Inclusive, está adiantado o processo nas mãos do Alexandre de Moraes, que busca, né, a cassação por parte do ministro Alexandre de Moraes do mandato do Eduardo Bolsonaro. Vamos lá, pessoal. Essa aqui é das boas, tá? Bota das boas nisso. Essa matéria foi publicada pelo Frederico Dávila. O Trump retoma a Lava Jato internacional e mira a Odebrecht. Pois é, meu amigo, o bicho tá pegando. Para pensar o que o Trump pode descobrir e os nomes que podem estar vinculados. A gente sabe, né, que a lista da Odebrecht foi vinculada por um magistrado do Supremo Tribunal Federal, foi destruída. A gente sabe os nomes que já apareceram nessas listas da Odebrecht, todos com alguns apelidos, né? E agora o Trump quer esses nomes e ele quer retomar as buscas por esses nomes vinculados ao Odebrecht. Pode ter certeza que coisa boa não vai sair aí para a turma que participou disso, né? Trump determinou o Departamento de Justiça dos Estados Unidos a reabertura do acordo de leniência da Odebrecht, e acendendo o maior escândalo de corrupção da história recente, abrindo caminho para responsabilizações bilionárias, tá? Ou seja, ir para cima de várias pessoas que participaram disso aí. Entre as empresas que podem ser atingidas está a Embraer, que já firmou acordos anteriores e agora volta ao radar da justiça americana. O recado é claro, não há espaço para complacências com práticas ilícitas. Eu havia informado para vocês, eu havia dito para vocês que a seção 309 do governo norte-americano ia causar um reboliço, né? Ia causar um impacto gigantesco. E esse aqui é reflexo da seção 309. Não tenha dúvidas disso, né? Então, o Donald Trump, ao reabrir
né, esses vínculos com a Odebrecht, um dos papéis que ele quer agora é buscar políticos envolvidos e membros do crime organizado. Ou seja, isso aqui pode sair da esfera penal, civil, que é a reparação de danos, pode entrar em sanções internacionais e pode entrar também, sem sombra de dúvidas, na esfera penal, buscando pessoas envolvidas com a Odebrecht, já que aqui no Brasil acabou todo mundo sendo liberado, não por ter sido inocentado, não por ter sido absolvido, mas por jogadas, vamos dizer, jurídicas. E aí, né, com o Trump em cima disso aqui, o jogo passa a ser um pouco diferente, porque aí são os Estados Unidos investigando e descobrindo e expondo nomes, né, ou seja, revivendo a Lava Jato. Se o Brasil tivesse mantido a Lava Jato de pé, não seriam os Estados Unidos a retomar a luta contra a corrupção. A omissão do governo Lula abre espaço para que potências estrangeiras exponham mais uma vez a podridão que foi instalada aqui no Brasil. Pois é, meu amigo, é assim, uma vergonha sem precedentes, né? Essa situação do Brasil, né, ter ficado hoje como um símbolo mundial da impunidade da corrupção. Aqui no Uruguai mesmo, às vezes eu estou andando na rua, né? E aí você, sabe, tá andando na rua, de repente vai conversar com alguém, Brasil, né, futebol do Brasil, aí a corrupção. Corrupção hoje é o assunto mais falado, mais até do que o futebol. Por quê? Porque a gente virou símbolo de corrupção, tá? Vamos falar sobre essa aqui é das boas também, ó. Urgente, Alexandre de Moraes libera Jair Bolsonaro para dar entrevista a podcast, tá? Então foi liberado o Bolsonaro para que possa dar uma entrevista ao podcast. Estranho isso, né? Eu sei que você ficou assustado com essa matéria, mas como assim? O cara não pode dar entrevista, o cara não pode aparecer nem foto dele, não pode usar nem nada, né? E agora vem a decisão do Alexandre de Moraes autorizando ele a participar de um podcast. Qual podcast será que é, né? Sei lá, o Flow, ou então outro podcast mais top do que o Flow, como o dos Três Irmãos, por exemplo, do Rodrigão lá e do Robertinho, por exemplo. Será que é isso, né? Não sei. Mas, né, vamos ver o que a gente encontra nessa matéria aqui. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar, não deveria, tá? Depois da denúncia da PGR, que denunciou o Eduardo Bolsonaro e denunciou o Paulo Figueiredo, ele não denunciou o Bolsonaro. Diz que a ajuda financeira que o Bolsonaro deu ao Eduardo Bolsonaro não configura crime. O motivo e a justificativa da prisão era isso. Já que o próprio PGR falou, não, mas isso não é crime, o Bolsonaro deveria ter sido colocado em liberdade o mais rápido possível. Ainda não foi. Isso aqui mostra uma ilegalidade gigantesca. Ainda está em prisão domiciliar desde agosto, foi autorizado a conceder entrevista ao podcast Café com Ferri. Já vi alguns cortes desse podcast, nunca assisti. Apresentado pelo investidor Rafael Ferri, ou Ferri, né? Ex-integrante do Traders Club. A informação é da coluna do Lauro Jardim, do jornal O Globo, né? Segundo informações, o pedido para a realização da entrevista partiu do próprio podcast, que garantiu que o bate-papo não será transmitido ao vivo. Quanto medo, hein? Não será transmitido ao vivo e respeitará eventuais sigilos e decisões judiciais. No entanto, a gravação da entrevista ainda depende do interesse do Bolsonaro, ou seja, se o Bolsonaro tem interesse em participar dessa entrevista. Na sua opinião sincera, você acha que o Bolsonaro deveria dar essa entrevista? Olha, eu tive conversando com alguns amigos, estava batendo um papo, né, com Samuel Fernandes, lá do canal Editorial Central. Inclusive, recomendo muito para vocês o Editorial Central. Digita aí Editorial Central, você vai ver os vídeos lá do Samuel Fernandes, vale muito a pena você assistir os vídeos dele. E aí, o que aconteceu foi o seguinte, tá? Tava conversando com ele e falou, olha, Sam, vou ser sincero, acho que talvez esse podcast aí,
seja para só o Bolsonaro chegar, pressionado pelo sistema, para dizer o nome de quem ele apoia e tem que ser alguém que o sistema quer ou o sistema deixa. Então, se o Bolsonaro aparecer e dar um nome inesperado, pode ser que o Bolsonaro tenha sido pressionado para isso. Faz sentido. Eu concordo, eu acho que realmente faz muito sentido. E você? Qual a sua opinião sobre isso? Coloca no comentário que eu quero saber qual a sua opinião sobre essa situação. Se realmente, né, pode ser só para o Bolsonaro, literalmente, né, entregar aí e falar qual é o nome que ele apoia, um nome que o sistema deixa, né? Qual o seu ponto de vista? Fala para mim o que você acha sobre isso, né? Como a gente já falou, em reabertura da Lava Jato por parte do Donald Trump. Como a gente já falou, em buscar responsabilização de criminosos por parte do Donald Trump, que foi, né, a matéria publicada agora, Ferrigno, se eu não me engano. Quando a gente fala da Odebrecht, que foi um dos núcleos mais criminosos que já operou aqui na América Latina, a Odebrecht, hoje tem outro nome, a gente lembra de Mensalão. E olha essa matéria que foi publicada agora pelo Pleno News. Advogado do Mensalão e fundador do Grupo Prerrogativas, um grupo totalmente esquerda, anti-Bolsonaro, é encontrado morto em São Paulo. É o que diz a matéria aqui do Pleno News, pessoal. Agora, cá entre nós, será que isso é uma mera coincidência? Será que isso é algo assim, uma coincidência? Não, Trump reabre a Lava Jato, o Trump faz, né, uma declaração de que vai combater crime organizado, o Trump descobre-se que o PCC está envolvido na maioria das empresas, várias empresas aqui dentro do Brasil, e aí o cara é encontrado morto. Será que é mera coincidência? Queima de arquivo? O que vocês acham sobre isso? O advogado criminalista Luiz Fernando de Sá e Souza Pacheco, de 51 anos, jovem, né, 51 anos, foi encontrado morto na manhã dessa quinta-feira em São Paulo. A informação foi confirmada pela seccional paulista da Ordem dos Advogados do Brasil, ou seja, a própria Ordem dos Advogados confirmou que ele foi encontrado morto. O Pacheco atuou no caso do Mensalão, defendendo o então deputado, olha só, José Genuíno, tá? Defendendo José Genuíno, que é do PT de São Paulo. Ele também foi sócio fundador do grupo Prerrogativas, que é um grupo de juristas aí pró-PT, né? Um dos grupos mais de esquerda que existe hoje. E aí, pessoal? Né? Não tem nada ainda, não tem informação, a polícia não tem nada ainda dito sobre isso, mas levantou muitas suspeitas, né? A morte do advogado, né? Vamos falar sobre isso aqui também? Outra bomba pra gente falar. Hoje o dia foi um dia de bombas, né? De bombas e mais bombas. Esta aqui, mas meu irmão, esta aqui é de bagunçar o coreto por completo. Esta aqui é aquele tipo de matéria que acende um alerta vermelho na República, né? Quer dizer, se fosse uma república séria, né? E não uma republiqueta de bananas que a gente vive hoje em dia. Esse indivíduo aqui, né? Tá preso, virou alvo, né? De denúncias sobre a fraude do INSS, né? O roubo do INSS. Publicitária de campanha do PT. Presta atenção, a publicitária responsável por fazer a campanha do PT recebeu 5 milhões do careca do INSS. Mais uma coincidência da vida pública brasileira, né? Mais uma coincidência dessas normais. E para quem está duvidando, ou antes que venha me criticar, a matéria da revista Veja. Eu sempre cito a fonte, a matéria da revista Veja. Dados obtidos pela coluna Radar Veja mostram que o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como careca do INSS, transferiu 5 milhões de reais para uma publicitária. Qualquer uma? Não. Uma que atuou em campanhas eleitorais do PT,
como a da disputa de 2010, que elegeu a Dilma Rousseff como presidente da República. Né? Uma coincidência, né? Só uma coincidência aí. As transferências para Daniele Miranda Fonteles, que ligou a Pepper Comunicação Interativa, segundo dados do COAF enviados à CPI do INSS, se deram entre novembro de 2023 e março de 2025. Então, olha só, ela participou já de campanha do PT, de 2023 a 2025 recebeu 5 milhões de doletas, né? Justamente o período mais lucrativo para a quadrilha que roubava aposentados nos porões do governo petista. Segundo os dados enviados ao Senado, os 5 milhões de reais foram repassados pelo careca do INSS em 6 transações, entre 3 de novembro de 2023 e 13 de março de 2025. Meu amigo, cada dia que passa, né, mais coincidências aparecem. É igual uma vez, que é uma coincidência também, aconteceu aquela coincidência de uma figura, né, um contador, ganhar tipo 203 vezes na loteria, e por coincidência esse cara já foi contador, né, do filho de um presidente da República. É muita coincidência, não é? Mas como acontece coincidência? E isso aí é azar deles, né? É só um azar. Tipo assim, o cara que hoje está no pico de talvez um dos maiores escândalos, que pode ser até maior do que o Mensalão aí, talvez, doou dinheiro para uma publicitária que fez campanha. Será que foi do Bolsonaro? Não, foi do PT. Que coincidência, né? O Brasil é o país das coincidências mesmo, né? O país das coincidências, né? Você acha que parou por aqui? Ah, mas não parou mesmo, tem mais. Comissão da Câmara aprova projeto anti-MST para criar o cadastro dos invasores. Essa é das boas, né? Essa aqui estava precisando, né? O problema é que vai chegar no Lula e vai vetar, se isso passar ainda pelo plenário, se isso passar ainda, né, pelo Senado Federal. Mas um projeto anti-MST é tudo que a gente precisava. Vamos lá. Esse aqui também é outra matéria daquelas boas, tá? Vamos lá. Vocês devem saber que esse aqui é o Eduardo Tagliaferro. O Eduardo Tagliaferro foi detido ontem, lá na Itália. E lá na Itália ele foi levado para uma delegacia onde ele teve que prestar alguns esclarecimentos, entregou o passaporte, teve que declarar onde estava. Eu falei que dessa forma ele acabou ficando na mira, né? Informaram onde é a casa, o endereço, onde ele está. Isso aí para um cara que, na minha visão, é tão visado como ele, é um risco para a vida dele. Eu vou ser sincero. Né, se o Uruguai fala aqui, ó, tô mandando aqui um endereço certinho da casa do cara para vocês, eu não ia ficar feliz. Não mesmo. Mas olha só, a Itália não tem o rito mágico de Moraes, diz Tagliaferro. Ex-assessor do ministro do TSE foi detido, conduzido à delegacia para dar informações e depois foi liberado. Depois de tudo, ele foi liberado. O ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, do TSE na época, né, Eduardo Tagliaferro, foi levado a uma delegacia na Itália na quarta-feira. Em entrevista ao programa do Paulo Figueiredo Show, veiculado no YouTube, que ele afirmou que a condução foi tranquila, foi cordial por parte dos policiais italianos, os carabinieri, que já esperava a notificação. Então ele disse que não foi surpresa, ele já esperava que isso pudesse acontecer. Abre aspas. Não foi nenhuma novidade para mim. A gente até fica um pouco ansioso quando chega no caso, aqui um carabinieri, mas foi tudo conduzido na plena calma, na tranquilidade. É previsto. Do rito, a gente não consegue escapar. Na verdade, o rito correto na Itália? Não o rito virtual. O Magic Rito de Alexandre de Moraes. Foi o que disse o Eduardo Tagliaferro. E esse Eduardo Tagliaferro vem dando uma quantidade boa de dor de cabeça para o ministro Alexandre de Moraes. O ex-assessor disse que ao chegar na delegacia foi, abre aspas, identificado, pediram meus passaportes, tanto o brasileiro quanto o italiano, fecha aspas. Segundo o seu relato, os agentes foram
excelentes, foram cordiais, sem qualquer tipo de constrangimento na viatura. Falaram para mim que tinha algo do Brasil. Eles também não sabiam. E era cumprimento de uma corte de Cantarazzo, na Itália. O que aconteceu nesse caso do Tagliaferro? Né? O tribunal notificou o Tagliaferro, mandou notificar o Tagliaferro, citou o Tagliaferro, ouviu o Tagliaferro. Segundo o Tagliaferro, o que aconteceu foi que o tribunal quis ouvir, recebeu a notificação, o pedido de prisão e o pedido de extradição do Alexandre de Moraes ao Tagliaferro. O tribunal quis primeiro ouvir o Tagliaferro para depois tomar uma decisão. Vamos ver o que vai sair disso aí, né? Vamos ver o que vai sair disso aí. Mas o Tagliaferro fez questão também de deixar um recado. O Tagliaferro disse que as provas contra Alexandre de Moraes estão guardadas com 2 pessoas. Ou seja, se acontecer alguma coisa com o Tagliaferro, todas as provas, tudo que é de documentação, tudo que envolve, né, a atuação do ministro Supremo Alexandre de Moraes, lá no TSE, estão hoje entregues a algumas pessoas, né, 2 pessoas. Vamos falar disso aqui também. Isso aqui também é uma matéria que a gente precisa discutir. Rede russa de espionagem usava o Brasil como base para infiltrar agentes do Ocidente. Vem cá. Você acha mesmo, né, que o Brasil não entra na mira com uma dessa? Presta atenção. O Brasil pode ser sancionado por supostamente estar comprando o petróleo russo. E aí, supostamente, ao comprar o petróleo russo, estaria, né, financiando a guerra com a Ucrânia. É grave. E aí o Brasil pode sofrer sanções de 100% sobre isso. Quem está guerreando com a Ucrânia? A Rússia. Certo? A Rússia. E aí, qual que é o grande ponto aqui? O que chama atenção neste caso aqui é que o Brasil está se tornando um celeiro de produção de espiões russos, né? De espiões russos. Vamos lá, vamos assistir essa matéria aqui, ó. Vamos dar uma olhada nessa matéria. Ó, acho que aqui deu um erro aqui da matéria, né? Na verdade, isso aqui era para ser um vídeo que eu ia colocar para vocês. É esse vídeo aqui, ó. Foi publicado pelo Gustavo Gaia, tá? E aí, você lembra que eu fiz um vídeo há uns 3 dias atrás, dizendo que os Estados Unidos abriram uma investigação. E nessa investigação lá nos Estados Unidos, apurou-se que tinha, acho que mais de 70, não sei, 270 agentes do FBI infiltrados no dia 6 de janeiro. O dia 6 de janeiro foi o dia que aconteceu o Capitólio lá nos Estados Unidos. E que levanta uma questão muito grande se isso tudo não estava coordenado. A repetição do 8 de janeiro aqui também não foi uma armadilha para os patriotas. Também poderia haver, né, uma armadilha aqui, inclusive com as cenas que a gente viu e tudo mais. O Gustavo Gaia fez a publicação desse vídeo aqui, que tem muito a ver com infiltração. Eu quero que você preste muita atenção num trecho da fala dele para me falar se tem a ver com infiltração ou não. Escute, Amê. Uma coisa aqui pra vocês, quem segue esse canal sabe que eu vou na manifestação do gado infiltrado e eu venho aqui, eu fico mais tranquilo, né? Vou falar uma coisa pra vocês. Lá o clima é de tensão, não tem música, não tem batuque, as pessoas estão sempre te olhando assim com uma cara estranha, parece que uma bomba vai explodir. Na manifestação da democracia, na manifestação da esquerda, ó, o pessoal canta, se diverte, a gente bonita, a gente alegre, a gente tá seguro, tá tranquilo, se manifesta pela democracia. Vocês sabem aqui, né, que a gente se infiltra lá pra criar confusão e a gente vem aqui com amor, com carinho, com segurança pra mostrar pra vocês como é que se faz uma manifestação sem anistia. Vocês ouviram bem, né? O que eles fazem lá, né? Para criar confusão, o que eles fazem lá? Se infiltram, né? Se infiltram lá. Ó, vamos lá, eu cheguei nos meus 30 minutos, né? Vocês querem que eu continue aqui a leitura? Então vamos continuar. Vamos nessa aqui, ó. Matéria da Carta Capital. Vou-me embora. Jean Paul Prats rompe com o PT após 10 anos e ensaia volta política pelo centro. O Jean Paul Prats é do Rio Grande do Norte, tá? É um cara que é até coerente para o discurso petista, tá? Ele é um cara mais de centro, tá? E agora ele está pulando fora do barco e está saindo fora
segundo a matéria da Carta Capital, né? Vou-me embora. Ou seja, o pessoal tá pulando o barco, tá abandonando o PT, tá pulando fora. E, cara, quanto mais gente fora do PT, melhor para mim. Mas eu acho que o Brasil tem chance, né, de sair desse atoleiro. Essa matéria aqui aconteceu há 2 dias atrás. 3 dias, se eu não me engano. Mas compensa a gente debater. O ex-presidente francês Sarkozy é condenado por conspiração com a Líbia. Como assim, Sarkozy, conspiração com a Líbia? A justiça francesa condenou o ex-presidente Nicolas Sarkozy a 5 anos de prisão por associação criminosa em um esquema de financiamento ilegal de sua campanha em 2007, com recursos oriundos do regime da Líbia sob o regime de Muammar Gaddafi. O tribunal entendeu que, embora não tenha sido comprovado que o dinheiro chegou diretamente à campanha de Sarkozy, permitiu que seus colaboradores se movimentassem para viabilizar o apoio financeiro e obscuro. Vem cá. Aqui no Brasil, você já viu o discurso de que o Bolsonaro não deu o golpe, não começou o golpe, mas ele articulou para o golpe acontecer, né? Ele pensou em fazer isso. Lá na França, o Sarkozy, que é um presidente de direita, tá? Agora foi condenado a 5 anos porque os caras queriam fazer um acordo para limpar o bumbum do Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi, né? Era um ditador libanês, foi assassinado pelo povo, né? E aí, eles falavam que o acordo era o seguinte: o Muammar Gaddafi ia pagar uma grana para o Sarkozy poder articular para ele voltar a ter um discurso internacional como alguém democrático. Igual está acontecendo agora com o Kim Jong-un, que foi fazer discurso lá na ONU. Entendeu? Igual aconteceu com o líder lá da Síria, que era um terrorista, e foi lá na ONU fazer discurso. O discurso aqui é que o Sarkozy, presidente francês de direita, teria recebido dinheiro para limpar a barra do Muammar Gaddafi, tá? Muammar Gaddafi. E o que é que acontece? Nunca entrou dinheiro, nunca se provou nada, mas eles dizem que houve manifestações nesse sentido, né? Aliados dele falou que seria uma boa ideia se ele fizesse isso. E por causa disso, Vral foi condenado. Então, foi condenado por receber apoio em campanha. Ele é de direita. Agora, se a gente for observar literalmente o que acontece, tem uma outra denúncia que nunca foi apurada. Matéria da Folha de São Paulo, essa publicação é de 8 de dezembro de 2017. Matéria da Folha de São Paulo, Gaddafi, que é o mesmo ditador que queria limpar a sua barra, que, segundo eles, fez financiamento de campanha do Sarkozy, é acusado de ter doado $1 milhão para a campanha do Lula em 2002. É o que diz uma revista lá da Síria, da Líbia, né? Líbia, né? Que é o Muammar Gaddafi. Agora buguei, né? Então, assim, né? Então, o que a gente pode dizer sobre isso, né? O que a gente pode dizer é o seguinte: o Brasil, literalmente, não é para amadores, tá? Não é para amadores mesmo, tá? Então, o que a gente tem? A gente tem que hoje a direita tá na mira o tempo inteiro. A direita, né, se tornou um alvo fácil. Já a esquerda pode fazer tudo. As mesmas coisas que a direita acusa a esquerda é ignorado, ninguém fala nada. Agora, as mesmas coisas eles acusam a direita de fazer e mesmo sem provar, a galera da direita é condenada à prisão. Engraçado isso, né? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Muito prazer e honra estar aqui com vocês em mais um editorial. E eu vejo vocês no próximo. Grande abraço e fiquem com Deus. Abraço.